trabalha na agência. Então, eu lembro que eu olhei assim, né? Interessante, mas nada. Depois da missão, quando eu voltei, ele estava trabalhando lá no Espírito Santo, que é onde eu morava, né? Onde eu cresci. Agora eu tô aqui por conta dele em São Paulo. Mas, enfim, não se preocupem com essa parte, solteiros, Deus cuida, gente. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês, o Reid, me ajuda. Eu tô autorizada a compartilhar? Sim, tá sim. Vou tentar aqui. Eu nunca fiz isso. Isso aqui. Tá. Acho... Vocês estão vendo? Agora sim. Tá. Vou ampliar Tem aqui. como você aumentar a. Estou ampliando. Acho que é apresentar. Eu botei para. É, mas tá. Não. Isso, aí deu certo. Então, pessoal, o projeto que eu fui foi Palawan. Tem alguém que vai para o Palawan que está nesse grupo? Não tem? É um lugar muito bom. Eu amo de paixão. Senti muito. Eu vou. Ai, Eu também tô aí. Dri, quem? Amanda também, né? Isso. Amanda e Andrelli. Legal, gente. Então, eu sei que vocês estão todos cansados, eu vou tentar ser bem sucinta. É, eu já fui apresentada, né? Meu nome é Tamara, sou casadinha, tenho 33 anos e eu queria só contar para vocês um resuminho de como que eu cheguei na FM. Desde pequenininha eu sempre quis ser missionária, sempre tive esse desejo no coração. E quando chegou a hora de escolher o curso da faculdade, eu já fiquei assim, né? Tipo, meu pai é da área da saúde, ele é auxiliar de enfermagem. E desde que eu cresci, assim, eu acompanhava meu pai cuidando das pessoas de graça, visitava as pessoas, fazia curativo do bolso dele e tal. Então eu cresci com isso muito no coração de ajudar da área da saúde. Eu queria ser uma médica missionária. Eu achava assim, cara, meu pai ajuda tanto sendo um auxiliar de enfermagem, imagina se eu for uma médica, o tanto que eu não vou poder fazer e tal. Só que eu tentei, não consegui. É muito difícil entrar numa faculdade pública, né? E aí minha mãe me sugeriu, Tamara, por que que você não faz enfermagem, né? Hoje eu sou enfermeira. E na época eu não gostei muito da ideia, porque eu já tinha formado a concepção de que eu queria ser médica. Mas à medida que eu fui a cada semestre da faculdade, eu ia me identificando tanto que eu amei muito, assim, eu amo de coração ser enfermeira. E então sou do Espírito Santo, agora estou aqui em São Paulo. Inclusive, eu queria só tirar uma dúvida. A Esther não me é estranha. Esther, você é aqui de Ribeirão Preto, não? Eu conversei com você lá na igreja sábado passado, no dia que vocês foram no Sampaio, eu conversei com vocês também. Gente, que legal. Sabia que o seu rostinho não me era estranho. Então tá. É, então é isso, um resuminho de quem eu sou. E quando chegou o momento de eu fazer a minha faculdade, eu tentei medicina, não consegui, então eu fiz enfermagem. Só que desde antes da faculdade eu tentava. Eu tinha um sonho de ir para o Amazonas. Eu escutei até alguém falando aí que já serviu no Amazonas. Eu tinha um sonho de servir lá nos Luzeiros. E eu tentava e não conseguia. E eu comecei a pensar que não era o plano de Deus, que era só um sonho grande que eu tinha no meu coração de ser uma missionária, mas não achava que fosse algo que Deus sonhava para mim. Só foi no final da minha faculdade, eu me formei em dezembro, quando foi na verdade, eu ia me formar em dezembro, mas em setembro, um pouquinho antes, eu fui no I Will Go, um congresso que teve no Engenheiro Coelho, no NASP Engenheiro Coelho, e lá Deus me mostrou abertamente assim. Você vai. Eu fui em janeiro para o Amazonas, fiquei um ano e pouco lá, como um ano e 3 meses, eu acho, como enfermeira missionária lá. Então, assim, foi um período de silêncio de Deus que já foi um sofrimento. Fui servir como missionária, tem até uma fotinha aqui, essa da esquerda. Foi um período muito gostoso, muito desafiador, que eu tinha acabado de me formar, mas foi muito gostoso. E logo que eu terminei, que eu voltei para casa, eu já emendei uma missão, porém curta,
na África, que é essa segunda foto aí. Quando eu voltei da África, iniciou um período na minha vida que foi um período muito difícil. Foram anos, anos de sofrimento, assim, mental com Deus, emocional, de saber, assim, Deus, qual o seu plano para mim? O que que o Senhor quer que eu faça? Eu volto para o campo, eu deixo o campo para lá e fico sendo uma missionária aqui onde eu estou, o que que eu devo fazer? E depois de anos, eu comecei a pensar, eu tinha deixado isso para lá, falei, vou me dedicar aqui, beleza. Consegui um emprego, comecei a trabalhar no hospital normal. Só que chegou um momento em que isso começou a me incomodar de novo, esse mesmo sentimento. Eu falei, não é possível, isso só pode ser de Deus, não é possível que eu mesma esteja alimentando isso tanto tempo dentro de mim. E aí eu voltei a pensar em voltar para a missão. E falei assim, me decidi, tá, eu vou voltar para a missão, vou voltar para o Amazonas, que foi onde tudo começou e é um desejo do meu coração, vou voltar para o Amazonas. Quando eu me decidi voltar para o Amazonas, e assim, pessoal, nesse tempo que eu fiquei muito incerta do que fazer, nesse meu período de crise, eu não fiquei à toa. Isso foi algo muito importante para mim. Eu estudei muito sobre missão. Eu estudava como me preparar, como ir para um campo missionário, porque eu imaginava assim, se eu for algum dia eu quero ir definitivo, então como que eu vou fazer para ir de forma sustentável? E comecei a estudar muito, eu acompanhava a Liz Mota, não sei se vocês já ouviram falar, hoje ela deu uma sumidinha hoje em dia, né? Mas me ajudou demais, eu fiz cursos dela, e foram os ensinamentos dela que me ajudaram a tomar decisões nesse momento. Porque eu entrei em contato com o projeto do Amazonas de novo e consegui identificar que ele não era o melhor caminho para mim, já que eu queria algo a longo prazo, algo que fosse sustentável para mim a longo prazo. Eu vi que a maneira como o projeto se desenvolvia não serviria para esse meu objetivo. Então, beleza, não dá. Só que foi justamente nesse tempo em que eu conheci algumas pessoas especiais, a Carmen e o Rafael, que foram pessoas que fizeram parte da minha turma da FM. A gente se conheceu num grupo de oração e de estudos da Bíblia, só que eu já tinha ouvido falar da FM, mas eu não tinha me inscrito nem nada, e cada semana a gente fazia pares de oração nesse grupo. Até que uma vez eu fiquei com a Carmen, outra vez eu fiquei com o Rafael, e os dois sempre pedindo oração. Eu fiz a inscrição na FM e tal. Isso começou a me. A Carmen então ficou ali comigo. Tamara, se inscreve, se inscreve. E aí eu me inscrevi realmente. Só que assim, eu falei para vocês que me preparei, né? Fui estudando. O que que aconteceu durante esse momento de estudo? Eu comecei a estudar inglês também. Porque eu pensava, se eu for missionária, talvez eu possa ser missionária em outro país, e se eu for em outro país, eu preciso do inglês, pelo menos. Então, eu comecei eu não lembro mais que curso foi. Eu sei que no final do curso, foi um curso gratuito, foi falado sobre um projeto pioneiro que a divisão ia lançar, que seriam escolhidos um representante de cada união e enviados para os Estados Unidos de graça para estudar inglês por 3 meses no colégio lá nos Estados Unidos. Depois dos 3 meses, essas pessoas seriam enviadas por um ano para a janela 1040. Então, tipo, isso me encantou os olhos. E aí eu fiz contato com eles, me mandei um e-mail, só que na época, isso foi o mesmo período que a FM começou a aparecer para mim. Na época, e eu orando muito, na época eu fiz contato com eles e eles não tinham muitas informações. O e-mail que eles me mandaram foi assim, tipo, nós ainda estamos fechando o planejamento do projeto, não temos muitas informações para te dar ainda. Aí eu falei, olha, uma outra coisa que a Liz me ensinou nos aprendizados de missão, a gente tem que ir com cautela, tem que pisar onde é um chão firme. Então, aquele não seria um projeto para eu me gastar meu tempo agora, minhas energias e etc. Então, eu falei, esse não. E fui assim, de cabeça na FM, me inscrevi, ainda com muito medo, gente. Foi assim, eu falo assim, me inscrevi como se fosse algo muito, né, tava tão certa. Não. Eu tinha muito medo de estar tomando a decisão errada. Eu tinha muito isso em mente, assim, que Deus
nossa, esse aqui é o caminho de Deus. Qual é, Deus? Eu tenho que ir no seu caminho, eu não posso ir no meu. Então, eu sofria demais por isso. E eu orava, orava, muitas vezes eu tinha silêncio de Deus. Então, nesse momento, eu fui pela lógica mesmo. Fui, olha, esse aqui não está com informações coerentes, então não serve. Esse aqui não tem como me sustentar a longo prazo, não serve. Então, eu fui na FM e algo que eu lembro que o pastor William e o Diogo me ligaram na época, eles faziam parte da equipe, e o que eles me falaram me marcou tanto assim, foi como uma resposta de Deus, porque durante o dia, eles me ligaram à noite, durante o dia eu havia refletido sobre o que eles falaram à noite, então fez muito sentido para mim, aquelas coisinhas que a gente vai ligando assim, né? Então, beleza, fui dando seguimento com a FM, só que nesse tempo eles me mandaram um e-mail dizendo que o projeto lá para ir para os Estados Unidos estava formalizado agora, estava tudo certinho, se eu ainda tinha interesse. Aí eu, nossa, e agora? Seria uma boa oportunidade, né, de eu conseguir o inglês 3 meses de graça nos Estados Unidos, o que que eu faço? Aí eu entrei em contato, entrei muito em oração, entrei em contato que aí já começaram os milagres, porque eu entrei em contato com o pastor Johnny na época, ele era o líder desse projeto, e ele já me conhecia, porque eu já tinha ligado para ele chorando as pitangas algumas vezes, tipo, falando, pastor, não sei o que fazer e tal. E eu falei com ele, abri o coração, eu falei, pastor, aconteceu isso, isso, isso e isso, agora eu tô nesse caminho. E eu fiz uma proposta que, assim, foi Deus, porque se a gente for analisar, não tem condições dele autorizar isso. Ele permitiu que eu fosse só na primeira parte do projeto deles, que seria estudar 3 meses nos Estados Unidos. E quando fosse o momento de ser enviado por um ano para a Janela 1040, ele me autorizou a seguir com a FM. Então, eu pude ir para os Estados Unidos, ficar lá 3 meses num colégio, fiquei no colégio interno, foi muito legal, foi uma experiência assim demais. Aprendi um pouquinho do inglês, mas onde eu mais aprendi mesmo foi no campo missionário. Porque, querendo ou não, no colégio a gente tinha que trabalhar e tal, então eu acabava não desenvolvendo muito a fala. Mas esse já foi a minha primeira confirmação, assim, nossa, Deus está comigo, assim, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês como é que foi esse meu processo da FM, né? Eu coloquei, ó, arrecadação, deixa eu só mudar a telinha aqui de arrecadação 2 vezes. Por quê? Por eu ter decidido ir para os Estados Unidos, apesar do curso lá ser de graça, eu tinha que pagar passagem e um pequeno grande detalhe é que a gente estava na pandemia. E eu tive que fazer, não sei se vocês lembram disso, quem queria viajar para os Estados Unidos tinha que fazer quarentena num país que eles autorizavam. E eu fui para o Paraguai. Só que eu tinha que pagar passagem para o Paraguai, pagar 15 dias de alimentação, 15 dias de hospedagem, 15 dias de internet, para depois ir para os Estados Unidos. Então, isso é um dinheirinho, né, que eu precisava conseguir também rápido. E assim, Deus abençoou muito, muito meu processo de arrecadação, porque eu consegui o valor total para ir para o campo e o valor que eu precisava para ir para os Estados Unidos, e ainda me abençoou com mais depois. Eu vou contar para vocês um pouquinho, eu coloquei até aqui no próximo slide para compartilhar o que que eu usava na minha arrecadação, porque eu trabalhei de duas formas principais. Um foi na igreja, eu pregava, e a segunda forma foi arrecadar com empresários, que é o que eu quero mostrar para vocês, assim, o material que eu usava. Porque a primeira coisa que eu fiz foi pregar na minha própria igreja. Eles já me conheciam, já sabiam que eu tinha ido para o Amazonas, do meu desejo missionário, então isso já ajudou muito. Eu preguei lá sobre as 3 mensagens angélicas e levei um cartãozinho no final, já cortado. Era um cartão que tinha 2 partes, 2 apelos, um papelzinho, né? Com 2 apelos pequenos, dividido por uma linha no meio. E aí, quando chegava na hora do apelo, eu também já tinha levado caneta, já tinha combinado tudo com os diáconos e falei, ó, na hora do apelo vocês entregam. E aí, na hora do apelo, eu falava, ó, preguei sobre as mensagens angélicas, sobre a gente ser missionário e tal.
e sobre o meu propósito de ir para a missão. E aí falei com eles, olha, na hora do apelo, eu falei, hoje eu tenho dois apelos para fazer para vocês. O primeiro apelo, vocês vão receber um papel. No primeiro apelo do papel aí, vocês vão, é para aquelas pessoas que decidem hoje, que entendem com essa mensagem, que entendem que vocês são missionários. Que vocês precisam dizer, Deus, eu quero ser missionário, onde quer que você esteja. Você é um compromisso seu com Deus. Se você quer fazer esse compromisso seu com Deus hoje, coloca o seu nome, a sua data, destaca esse primeiro apelo e coloca na sua Bíblia. É um apelo, é um compromisso seu com Deus. E aí eu falava, e o meu segundo apelo hoje é somente para aquelas pessoas que entendem e desejam ir para a missão além mar comigo, através do meu projeto. Se você sentiu no seu coração hoje o desejo de me apoiar financeiramente, eu peço que você coloque o seu nome, o seu telefone, e eu vou entrar em contato com você durante a semana. E aí era assim que eu fazia. Preguei primeiro na minha igreja, depois eu conversei com o meu pastor, explicando que eu queria passar em todas as igrejas do distrito. Porque eu pensei em outras igrejas grandes, por exemplo, que eu conhecia, mas que não faziam parte do meu distrito, só que essas pessoas não me conheciam. E as pessoas do meu distrito me conhecem de alguma programação, ou também já sabiam que eu tinha ido para o Amazonas. Então, isso facilitaria muito a confiança nelas no que eu estava falando. Então, eu sempre fazia essa questão do papelzinho. Eu pregava, depois chegava em casa, né? Recolhia tudo, chegava em casa, eu tinha um caderno que eu colava, assim, cada um tem sua forma de organização, né? Eu até pensei em algumas, mas eu falei, quer saber, eu vou colar. Colei todos os papéis, um embaixo do outro, por igreja, né? E na frente, deixei um espaço, e quando eu ligava para a pessoa, eu colocava a data que eu liguei e a resposta da pessoa, qual foi o compromisso. Tipo, eu vou ajudar com R$ 50, vou ajudar com R$ 10. Ou, eu vou ajudar mês que vem com R$ 10. Tipo assim. Ou então, me liga semana que vem. Eu colocava que eu tinha que ligar na semana que vem. Uma coisa muito importante é que a gente não pode demorar muito para ligar para essas pessoas. Tem que ser rápido. Assim que você conseguir, no dia seguinte, às vezes eu ligava no sábado à noite mesmo, pregava no sábado de manhã e no sábado à noite eu já ligava. Fiz isso com todas as igrejas. Deixa eu ver mais o quê. Ah, sim, uma coisa, mas eu não sei, assim, eu acho que vocês já devem ter ouvido sobre isso, mas né, se for uma repetição, me desculpem. Mas é que, assim, no início, eu tinha muita vergonha de falar no telefone com as pessoas, porque eu me sentia cobrando elas. Tipo, eu me sentia uma inconveniente. Nossa, eu tô sendo inconveniente com a pessoa, gente. Ai, que coisa chata, assim, era um sentimento ruim. Só que depois eu fui entendendo com os treinamentos da FM e com... Foi uma bênção que Deus colocou na minha vida, que eu vou falar daqui a pouquinho. Uma pessoa da minha igreja que Deus me enviou, ele nunca me ajudou com um centavo. Mas as informações que ele me deu foram, assim, de grande valia. Ele me deu contatos e me deu informações. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Foi ele que me falou sobre os empresários. É, Esqueci que eu estava falando, gente. Depois cheguei a falar dele. Ah, sim, porque no início a gente fica com muito receio, né? E aí ele e os treinamentos da FM me ajudaram a entender que não, que o fato da gente falar com eles, a gente está dando a oportunidade deles se engajarem na missão com a gente, ajudando para que eles sejam instrumentos também. Então, eu passei, no início, eu perdi, com certeza, perdi a oportunidade de ganhar mais, porque eu tinha vergonha, perdi alguns contatinhos. Posso até ter sido inconveniente em algumas tentativas no início, mas é normal, a gente vai aprendendo a como falar, a gente vai adquirindo mais confiança. Uma coisa que ele falava muito para mim é o seu tom de voz. Às vezes, quando eu estava direto com a pessoa, o seu olhar, o contato físico que você tem. Tudo isso mostra a sua mensagem. Então, a gente tem que cuidar com cada um desses detalhes. Mas vai dar certo. Então, tomei essas duas medidas, pregação e empresários, e Deus me abençoou, consegui finalizar essas arrecadações.
E em setembro eu fui para os Estados Unidos e quando foi em dezembro eu voltei para ir para o treinamento com a FM. Aí eu trouxe para vocês aqui o que que eu usava para falar com os empresários. Esse rapaz, ele me ajudou a montar isso aqui. Eu também tive a ajuda da FM, eu fui mostrando cada slide para eles, ó, o que que vocês acham e tal. Eles foram me dando feedback. E isso aqui que eu usava. Ele me deu alguns contatos de pessoas ricas, sim, empresários que ele conhecia. E quando eu ligava para a pessoa, eu já falava que ele me deu o contato. Então, eu falava, ei, fulano, você não me conhece, tudo bem? Tudo bem. Você não me conhece, eu sou a Tamara, você não me conhece ainda? O fulano de tal me deu seu contato. Eu tenho um projeto, eu estou trabalhando num projeto muito importante, e o fulano falou que você provavelmente vai ter muito interesse de ouvir esse projeto e de participar. Então, eu gostaria de saber um dia e hora para poder te apresentar o projeto e tal. Aí a pessoa me dava um dia e a hora. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui. Aqui. Ó, então, eu chegava, peguei um tablet emprestado para ir bonitinha, nem tinha. Chegava lá, eu falava, ei, eu sou a Tamara, obrigada por me receber. Uma das coisas que ele me ensinou é que, assim, empresário, ele tem pouco tempo. Se ele te deu aquele tempo, é um tempo precioso dele. Tempo é dinheiro e você precisa ser sempre objetivo. Tipo, tudo tem que ser visual para os empresários, né? Então, eu falei rapidamente sobre o que que era FM, né? Que era a agência que estava me enviando. Falei quem era, falei como ela atua, né? Que ela atua na seleção, ela forma as pessoas, envia, cuida delas. Falei quantos projetos a FM tem. Isso aqui era na época, tá, gente? Pode ter mudado esses dados aqui. Falei quantos projetos a FM tinha, em quais áreas ela atua, ela ajuda na assistência social, na saúde, na educação, está desde 1985, já se expandiu. Então, assim, isso vai dando credibilidade. E eu tinha conseguido num site, opa, é aqui, peraí. Eu consegui uns dados num site, que é esse site Charity Navigator, que ele fala sobre a FM. São dois lugares que eu peguei. E aí eu falava com a pessoa assim, olha, foi feito uma avaliação externa de algumas empresas que fazem esse tipo de trabalho, algumas ONGs, organizações, e em relação ao financeiro e à responsabilidade e transparência, a FM atingiu pontuação alta de 100, de 100, ela está entre 93, 94 e tal. Enfim, fui falando assim sobre a FM, para dar feedback, não é feedback, é credibilidade. Aí falei aqui também sobre ela comparado a outras instituições que fazem o mesmo tipo de trabalho, a FM tem uma boa pontuação e tal. E aí eu entrei falando do porquê que eu estava me inscrevendo nessa agência, e por que que eu ia para, por que que eu estava com esse projeto. E eu começava falando uma coisa que era importante. A pessoa que me deu o contato, ela já me falava sobre a pessoa. Ela já me falava, a pessoa é cristã, não é cristã? Então, eu mudava o slide de acordo com a pessoa. Se ela era cristã, eu falava mesmo. No mundo tem tantas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E mesmo quando eu já falei para uma que não era cristã, eu falei também, no mundo tem tantas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. E focava mais na questão de mudava só, tipo, se a pessoa era cristã, eu usava a palavra missionário, me referindo a mim. Se ela não era, eu usava voluntário, mas continuava falando do objetivo real. Falei quem eu era, um resumo, isso que eu já falei para vocês também. E aí eu entrava no projeto. Falei o nome do projeto, onde ele ficava, mostrei aqui a região, falei que era numa região montanhosa. Mostrei alguns dados que a FM até tinha na época sobre Palauan, que foi o lugar onde eu fiquei. E aí entra o que o rapaz falou comigo, me deu de orientação. O empresário precisa ter dados, ele precisa visualizar onde o dinheiro dele vai estar entrando. Então, eu comecei a falar sobre o que o projeto tem. O projeto tem clínica,
instalada na montanha. Quantos atendimentos por dia a clínica fazia, em média? Eu perguntei às meninas que trabalhavam lá na época. 15 atendimentos diários, em média, e aos domingos pode até chegar a 60. Falei que nós temos escolas para que atendem adultos e tal. Falei que eles enviam também os alunos para fazer faculdade depois. Falei com que o projeto tem escolas em outras montanhas também. Mostrei fotos dos nossos alunos, da escola lá no finalzinho, uma escola bem pobrezinha. Mostrei a clínica, procurei mostrar como era o nosso transporte, que é até uma curiosidade aí para vocês, né? Mas vocês já devem ter visto isso também. Os pacientes que a gente não conseguia resolver o caso na clínica, a gente precisava mandar eles para o hospital na cidade. E a gente estava no topo de uma montanha, então ou era carregando na cabeça com pano, ou nessa cesta, ou de uma rede. Ou se fosse muito grave, a gente precisava do helicóptero ou do avião para evacuar essas pessoas. Isso tudo custa muito dinheiro. E aí eu trouxe as necessidades. Em relação à clínica, quais são as demandas que o projeto tem? Insumos, medicamentos, combustível e manutenção da aviação, que às vezes faz a aviação tanto abastece os missionários com mantimentos, quanto transporta pacientes e tal. Falei em relação à escola. A escola precisa de material tanto para os alunos quanto para os professores, auxílio financeiro para enviar os alunos para fazer faculdade e manter também pessoas. Na verdade, foi o próximo tópico, que foi arrecadar recursos financeiros para envio e manutenção de profissionais, pessoas que possam ir lá ser professor, ser os enfermeiros. Então, procurei mostrar esses aspectos para ele. Aí, em seguida, eu entrava na questão de, né, e por que apoiar essa missão? Eu não perguntava abertamente para eles já de cara, tipo, e aí, você quer ajudar? Eu procurava, fazer eles raciocinarem um pouquinho, que eles fazem parte disso. Eu usava Apocalipse 14:6 e eu perguntava para a pessoa, você concorda que é algo urgente, que a gente precisa levar o evangelho para todas as nações, para todos os povos, línguas, tribos? Aí a pessoa fala sim, e esperava a resposta da pessoa, olhava para a pessoa dizia sim. Aí você concorda que a gente também precisa de mais pessoas, missionários, para ir para esses lugares, para alcançar essas pessoas que nós vimos, desses povos não alcançados? Você falava sim. E aí eu falava, se você aceitar ser um doador, você vai poder salvar vidas, trazer saúde, não só física, mas espiritual para essas pessoas também. Você aceita esse desafio? E aí a pessoa falava sim. Nunca tive uma que falou que não. E aí a gente ia para a parte de como. Beleza, sim. Ok, seu Pedro, uma vez que o senhor, né, aceitou o desafio e quer, alcançar essas pessoas, ajudar essas pessoas, é, eu falava, fazia um resumo abertamente, porque é uma coisa que o rapaz me ensinou também. O empresário quer saber número e pronto. Ele quer visualizar na prática. Então, eu colocava, olha, para eu ir para esse projeto por um ano, esse é o meu valor. E aí, isso aqui muda. Esse tópico número 2, ele mudava de acordo com a pessoa. Esse aqui, gente, ó, outra coisa que a FM me ajudou e que esse rapaz também me ajudou, treinar a falar números altos. Na hora, é estranho a gente falar, tipo, pedir uma pessoa, eu preciso de tantas pessoas me doando R$ 2.000. Tipo, era estranho eu falar, tipo, R$ 2.000, quer doar R$ 2.000. Então, eu treinava, falar os valores mais altos. Até porque eu tinha saído das doações da igreja, que eram mais baixinhas, né? E aí, passando para doações assim. Só que essa parte aqui você pode mudar, porque a pessoa também me falava, eu fiz esse slide aqui porque a pessoa que me orientou falou, com esse aí, com esse fulano aí, pode jogar 2.000, pode jogar 2.000. E aí eu joguei, fui assim, né? No rosto pleno, mas por dentro assim, meu Deus.
Aí falei isso e falei, olha, o meu prazo é até dia 31 de agosto e então se o senhor doar mais, eu consigo finalizar esse meu prazo mais rápido. Isso é ótimo. Então, assim, falava isso e aí você muda que se a pessoa não é um empresário tão, né, rico assim, você muda, você põe, eu preciso de X pessoas me doando R$ 500, eu preciso de X pessoas me doando, você faz uma conta lá. Ou você também pode colocar um pouco de credibilidade e falar, olha, eu já tenho tanto, então eu preciso de X pessoas me doando tanto. Aí depois eu falava como, que aí você já sabe, a conta, não sei se mudou alguma coisa também, mas na época tinha um site que a pessoa podia ir e tal. Então eu também botei o QR Code, botei as informações, e foi isso. Botava o meu contato para a pessoa, e aí vinha um momento daquele silêncio de esperar a pessoa dizer, né? Tipo, quero, não quero, quando que eu vou, quanto que eu vou. Deixa eu sair daqui. Aí, gente. Aí, aí você tem que se manter, dar uma respiradinha, espera a pessoa responder, mas não sai de lá sem uma resposta. Se a pessoa falar tanto no telefone quanto presencialmente, se a pessoa falar assim, ah, tá bom, eu vou pensar e te falo. Você não sai dali com essa resposta. Você vai pensar, você vai falar com a pessoa. Ah, então tá bom. Não, tudo bem, seu Pedro. Quando que dia e hora eu posso te ligar para ter o seu retorno? E a pessoa vai te falar o dia e a hora. Eu já tive caso da pessoa, na primeira vez que eu perguntei que dia e hora, a pessoa deu uma disfarçadinha e não me falou. E eu perguntei de novo. Só que eu fui sincera. Eu falei, olha, seu Pedro, desculpa, tá te insistindo, eu não lembro mais a palavra que eu usei, não, mas desculpa estar insistindo em saber do senhor quando eu posso te retornar, mas é porque eu realmente tenho urgência, o senhor sabe que eu tenho um prazo para cumprir e tal. Então, que dia? Qual horário fica melhor para eu ligar para o senhor me dar um retorno? E aí ele me dava, eu anotava e ligava de novo para ele. Tem gente que não ajudou, essa pessoa mesmo aí não ajudou, mas outras pessoas ajudaram. E aí eu trouxe aqui dentro do meu período de arrecadação, algumas coisas me marcaram. Uma que eu até esqueci de falar, mas eu quero falar, é que eu vi algumas pessoas falando que já estão pregando, né? Não deixa a gente de dar credibilidade a isso. Esses pequenos irmãozinhos da igreja são os. Estou para dizer que são assim, os mais fiéis, né? Se eu puder afirmar isso. Porque eles doam de coração. E o pouquinho que eles dão no montante ajuda. De somando pouquinho em pouquinho ajuda muito. Então, assim, valorize esses pequenas doações. E aí, valorize também, eu botei pastel. Um dos empresários era o dono de uma pastelaria. Tem alguém que é do Espírito Santo? Não. De Vitória, Vila Velha? Não. Então tá. Que é conhecido lá. É uma pastelaria de um pastel. Pastelaria de pastel. Eu acho que eu conheço esse homem aí, já comi o pastel dele. Tá, tudo bem, né? Podemos falar. Eu só vou falar da proposta que eu fiz para ele. É, eu queria só, o que que eu vou contar o que é a proposta e o que eu quero dizer com isso. Por que que eu estou falando? Porque às vezes o Espírito Santo vai falar com vocês coisas que às vezes podem parecer estranhas, ou às vezes podem parecer assim, ah, não, isso não vai acontecer. Enfim, você está orando, então escuta o que o Espírito Santo vai te dar de ideia. Eu estava para conversar com esse senhor, e aí eu pensei, assim, veio na mente, eu sei que não fui eu. Veio na minha mente assim, se ele me doar, eu até botei a continha aí, se ele me doar, aí ficou. Vocês conseguem ler a primeira parte aí para mim? Acho que é 8, né? Que aqui tá tapado. 8 vezes 30. quanto? 30, né? Então eu pensei assim, se ele me doar o valor de um pastel, eu peguei um pastel mais básico dele e eu já esqueci da época quanto era o pastel, então eu botei 8 aqui, mas era um pouquinho a mais, eu acho. O pastel mais simples, era um pastel de vento gigante. Eu falei, se ele me der um pastel por dia, o valor de um pastel por dia, do mais simples pastel dele,
R$ 8 vezes 30 já seriam 240. Se ele me der isso todo mês por um ano, eu vou ter 2.880. Só que ele tinha 3 filiais. Se ele fizesse isso nas 3 filiais dele, eu ia ter 8.640. E não é nada para ele, gente. Um pastelzinho, olha eu falando, né? Assim, aparentemente não seria nada para ele. Um pastel dentro do que ele vende por dia, o fluxo dele é grande. E é um pastel do valor mais simples. Então, assim, para mim, eu fui assim, imbuída de vou conseguir, é claro. Tipo, depois que ele vê isso, e eu ainda fui levar esse mesmo jovem da minha igreja que me ajudou com os empresários, ele me mostrou um texto de Ellen White que eu não lembro agora, mas fala sobre, não sei se a Rede sabe, mas é sobre, não sei se é doação reversa, bênção reversa, alguma coisa assim. É que Deus abençoa demais. Eu não lembro mais o texto, desculpa. Mas eu fui com esse texto e fui com essa proposta. E falei assim, gente, ele vai ajudar. Porque eu já sabia também que ele era muito imbuído em ajudar missões. Ele realmente ficou muito entusiasmado. Falou, Tamara, eu queria muito te ajudar. É uma boa proposta. Só que ele não ajudou. Ele me ajudou quando eu já estava no campo missionário, lá nas Filipinas. E ajudou com bem pouquinho. Assim, foi muito, mas não, bem pouco comparado ao que eu tinha proposto, né? Mas assim, eu queria deixar essa ilustração aqui para vocês não se esquecerem. Escuta o que o Espírito Santo vai falar. A decisão, se ele vai ajudar, se ele não vai, isso vai ser da pessoa com o Espírito Santo. Mas sejam ousados, às vezes no pedido. Fazendo unhas foi a segunda questão. Segunda, foi eu acho que, se eu não me engano, foi a minha maior doação. Eu tentei achar meu relatório, mas eu não tenho mais. Mas eu acho que essa foi a maior doação que eu recebi, foi dos Estados Unidos. A minha irmã mora nos Estados Unidos e ela fazia unha de gel na época. Ela estava com uma cliente aleatória na casa dela, fazendo unha, batendo papo e contando sobre mim, o desejo de ir para o meio da selva. E aí ela falou que eu precisava arrecadar e tal. E a mulher falou: Nossa, que legal, uma mulher muito rica, assim, muito toda elegante, usa sua marca, toda arrumadona. Nossa, que legal sua irmã querer ir para esse lugar e tal. Mas ela não quer uma vida normal, assim, ela não quer estudar, trabalhar. Aí a minha irmã, mas é essa a vida que ela quer ajudar e servir as pessoas e tal. E aí minha irmã falou que depois disso ela ficou meio quieta, essa mulher. Foi embora, se despediu. Quando ela chegou em casa, ela mandou um recadinho para minha irmã, falando que o Espírito Santo tocou muito ela, que ela conversou com o esposo e que ela seria uma das minhas doadoras. E ela explicou, chorando para minha irmã, assim, ela estava muito emocionada, que quando ela entrou no carro para voltar para casa, ela ligou o carro, ela é cristã, não adventista, mas cristã, então ela estava escutando uma mensagem da igreja dela, e a mensagem falava que ser missionário é uma obrigação de todos, é um papel de todos os cristãos, mas que se você não vai para longe, você tem a obrigação de apoiar financeiramente quem vai. E aí ela falou que ela arrepiou, que ela chorou, conversou com o marido dela em casa, e eles decidiram apoiar. E a doação dela foi num momento muito decisivo, foi no finalzinho, assim, eu não lembro se ela foi a última para fechar, mas foi algo muito incrível, assim, para mim. E a segunda parte que eu queria falar, essa intercessora. É uma outra maneira que Deus tem de abençoar. Eu falei para vocês desse rapaz que não me ajudou financeiramente, mas que me deu contatos e me deu dicas valiosas que eu uso até hoje na minha vida, assim. Essa das ideias para você escutar o Espírito Santo, mesmo que seja mirabolante, da bênção que Deus me deu, algo despretensioso, né? Uma pessoa lá no outro país, conversando com a minha irmã, fazendo unha. E essa pessoa, intercessora, foi através da minha irmã também, é uma conhecida dela, que a minha irmã falou para ela, e ela, eu não tenho recordação se ela me ajudou financeiramente, eu acho que não. Mas ela me ajudou
tanto orando, e ela não só orava, tipo, eu vou orar por você, não. Ela me mandava recados, ei, Tamara, como é que tá a sua arrecadação? Olha, eu tô orando muito por você. O Espírito Santo vai te ajudar e tal. Ela me animou tanto, ela me ajudava tanto. E quando eu falei para ela, consegui, fechei, ela chorou comigo. Ela me ligou na hora, chorou. Oramos juntas. Então, assim, Deus não se apeguem só a pessoas que vão dar financeiro, né? Que vão dar dinheiro. Se estejam abertas a pessoas que Deus vai enviar para abençoar vocês de formas diferentes. E aí, finalizando essa parte da arrecadação, espero que tenha ajudado um pouquinho, mas depois vocês podem também perguntar, posso ter esquecido alguma coisa. Eu quero falar para vocês como foi rapidinho aí no campo missionário, a minha chegada ao campo missionário. Vocês podem ver, gente, foi muito difícil. Olha essa foto, foi muito difícil minha chegada no campo missionário, foi sofrido. Gente, eu fui muito privilegiada, tá? Eu cheguei em Palawan para férias. Porque toda a equipe missionária, os líderes, todos os professores, enfermeiros, todo mundo desceu da montanha para um retiro espiritual de diversão e descanso também. Eles fazem isso de tempos em tempos, e foi quando eu cheguei que aconteceu. Eu fui para, se vocês digitarem no Google, acho que as meninas, principalmente que vão para Palawan, já devem ter visto fotos na internet dessas praias maravilhosas, gente. Eu fui com tudo pago. Olha a bênção de Deus. Claro que assim, a gente não ficou em hotéis de luxo, nada. Foi um lugar muito simples, muito simples. A gente fazia nossas próprias comidas, porém, a gente foi em lugares como esse, assim, que não tem preço. São lugares lindos demais. Então, Deus me abençoou porque eu cheguei e já pude ter contato com toda a equipe de uma forma bem leve. Conheci todo mundo, foram quase 15 dias. A gente brincou junto, eu já fui tendo contato aos poucos com a comida, diferente. Então foi uma bênção. Depois eu conto, o próximo tópico aí é sobre a parte realmente difícil. Mas eu coloquei sopa doce de milho só para uma questão. Quando a gente faz a nossa viagem, né, a gente começa a entrar no diferente. Eu fui para o aeroporto, peguei meu voo. Quando eu cheguei nas Filipinas, em Manila, esse mesmo rapaz, eu não sei se ele está trabalhando ainda. Ele está, Reide? Eu esqueci, Vanilton, não, Vani, esse da foto. Ele e uma moça que era, uma senhora que era advogada e tal. Elas, tá? Será que te recebeu lá no aeroporto? Foi, Eu não sei dizer. tá. Não sei. É que na época eles recebiam os missionários na cidade e faziam todo o trâmite para a gente conseguir chegar até o interior. E aí eles me buscaram, estava muito tarde, eu estava morrendo de fome e não tinha nada aberto. E eu não tinha moeda local ainda, não tinha trocado ainda. Eles que iam me ajudar com isso também. Aí a gente foi rodando com o carro deles, conseguimos achar tipo uma mercearia que vendia uns tipos de marmita de plástico que você só esquentava na própria loja, eles esquentavam. Só que eu sou vegetariana, eu não comia nada. O que eu consegui achar foi uma sopa de milho. Falei, nossa, que delícia. Peguei um pão, uma sopa de milho, fui seca pro quarto, cheguei no quarto. Quando eu fui comer, era doce. Ai, que tristeza, não conseguia nem terminar de comer, gente, não desceu. Aí comi pão seco, fui dormir com fome, mas então, assim, só para a gente descontrair um pouquinho, começam as diferenças, né? O meu ponto mais difícil, depois que passei essas férias aí em Palawan, fui para El Nido, várias praias lindas, eu cheguei realmente na montanha. Eu falo que eu não tive um choque cultural. Eu tive, mas assim, não foi muito tchan para mim, porque eu já tinha ido para Amazonas. Em relação por exemplo, tomar banho de caneca, fazer as necessidades no chão, coisas assim, tipo dormir no básico, eu já tinha vivido isso no Amazonas, então não foi para mim particularmente algo difícil. O que para mim foi muito difícil
foi um choque cultural dentro da minha própria casa. A nossa líder, ela tinha por decisão não permitir que pessoas de mesma nacionalidade morassem juntas, ela mesclava. E aí, nem se quisesse também, eu era a única brasileira na época. Mas tinha aí essa moça da foto, a Grace, ela é um amorzinho. Só que tinha ela é filipina, só que tinha uma outra filipina, gente, que ela foi muito difícil para mim. Foi muito difícil a ponto de eu ficar assim, doente mesmo. Tinha muitos choques dentro de casa. Ela não era uma pessoa fácil de se lidar. A ponto assim, o que que acontecia? Por exemplo, lá a gente é brasileiro, a gente come arroz a vida toda, certo? Lá eles comem arroz, café da manhã, almoço e se deixar até na janta. E aí teve um dia que eu fui esquentar o arroz. Cheguei do almoço, fui esquentar o arroz. O que que a gente faz como bons brasileiros? Pega um pouquinho de água, põe no arroz, fecha a panela, põe o fogo embaixo e tá esquentando. Ela era muito bruta e eles tinham outra maneira de esquentar arroz. Eles não botavam água. E aí teve dias, tipo, eu fui com a mão assim para pegar na tampa da panela, ela segurava e nossa, o que que você tá fazendo? Eram sempre atitudes muito assim, eu não me sentia à vontade dentro de casa. E aí eu tive muitos conflitos. Outra vez, são coisas simples, tá, gente? Parece muito besteira assim, nossa, ela se incomodou com isso, mas sim, incomoda. E aí você tá fora da sua casa, e é difícil. Aí teve um dia que eu tava cozinhando batata doce, que é uma comida que a gente tem muito lá, né? E eu botei água, normal, tapei a panela. Ela chegou em casa, abrindo as panelas. Ela olhou para a panela assim: o que é isso? Aí eu já respirei, porque é óbvio que tem dentro da panela. Eu respirei e falei: batata doce. Aí ela: mas tem muita água aqui, que não sei o quê. Eu falei, e ela pegou a panela, que era a minha panela, que eu estava cozinhando a batata doce, jogou um tanto d'água fora e botou lá. Aí eu falei, fulana, se você jogar água fora, a batata vai queimar. Ela não vai queimar e tal. O que que aconteceu? A batata queimou de chegar a fazer crosta embaixo da panela. Já aconteceu também lá em casa de pessoas pegarem, porque a gente tem tipo, a gente tem caixas que são nossos armários, né? O meu guarda-roupa. E a gente tem as comidas que a gente compra em conjunto para comer, fazer as refeições em conjunto e tem as comidas próprias. Eu tinha as minhas comidas próprias guardadinhas na minha caixa. Algumas pessoas entravam, abriam minha caixa, pegavam minhas coisas sem pedir. Então, começou a me fazer muito mal algumas coisas. A ponto de eu realmente ficar doente. Chegou um momento que eu tive que descer da montanha e ir para a cidade fazer uns exames. Eu estava inchada. Nos exames, minha creatina estava aumentada. A minha menstruação atrasou. Eu estava com as pernas inchadas, o rosto inchado. Eu tenho fotos do rosto mais redondinho. Então, assim, são coisas que vão mexendo muito com a gente. Então, essa questão, para mim, foi, eu acho que, crucial, juntando com essa de baixo, que foi assim que eu cheguei, como eu falei, eu sou enfermeira e eu ia ficar na clínica. E tinham duas enfermeiras de carreira na clínica, elas moravam e viviam no projeto, enfermeiras. Então, eu cheguei tranquila de que eu ia ter o meu tempo de aprender o idioma, o meu tempo de aprender a ficar na clínica, e que esse peso da clínica não ia ficar sobre mim. Afinal, tem duas enfermeiras de carreira. Aí eu fui passar acho que 15 dias numa outra montanha. Quando eu voltei, aí antes de eu sair, eu já dei tchau para uma das enfermeiras que falou que ia sair de férias. Ela foi de férias, mas não quis retornar mais. Ela falou que ela só retornaria para despedir das pessoas. E uns dias depois eu recebi a informação de que a outra enfermeira de carreira foi chamada pela FM para trabalhar num outro projeto, um projeto fechado. Abrir um outro projeto. Eu falei, meu Deus, eu estava no início, no primeiro, não sei se era o primeiro mês, era o primeiro mês, ou no segundo no máximo. Eu estava lutando para aprender o dialeto local, o inglês, porque eu tinha um inglês básico,
E tudo que a gente tratava, até os livros da clínica, tudo estava em inglês, os protocolos, a gente tem alguns protocolos na clínica. Tem um livro muito legal lá que ensina tudo, mas tudo em inglês. Então, tipo, foi juntando isso, e elas foram embora, e realmente eu tive que assumir a clínica, assim, praticamente sozinha. Graças a Deus tinha uma enfermeira lá, a Janela, que era uma outra menina enfermeira que estava lá junto, que me apoiou demais. Só que ela também foi embora. Depois eu fiquei sozinha. Então, assim, essas questões me foram a parte mais difícil do processo para mim. E eu digo para vocês, gente, isso, não estou falando isso para alarmar ninguém, nem desanimar ninguém. Isso é normal, isso acontece em todos os projetos. Não se sintam desanimados com isso, pelo contrário, mas tomem isso como alguns ensinamentos. Se você tiver alguma coisa no campo, por exemplo, em relação às minhas meninas da minha casa, eu precisei usar algo que a gente. Vocês já tiveram treinamento? Não, né? Algo que a gente aprendeu no treinamento é uma conversa para resolver conflito, um tipo de conversa. Eu precisei usar aquela conversa, naquilo que eu lembrava, os passos da conversa que eu lembrava, assim, eu sentei com elas, falei, olha, está acontecendo isso, e eu estou me sentindo assim, assim, assim. E aí, essa da foto, uma gracinha, ô, Tamara, me desculpa, eu não sabia que você estava se sentindo assim. E a outra, ai, foi muito difícil, gente. Pra vocês terem ideia, a menina chegou a ser expulsa do projeto. Só para vocês verem que eu não estou aumentando nada. Era uma pessoa difícil. E aí, conversamos sobre isso. Eu também precisei levar para minha líder o problema. Eu já estava doente fisicamente e tive o apoio dela. Então, assim, vocês precisam falar assim. Inclusive, a gente não tem internet. Eu não sei como está hoje o projeto. Eles não liberam a internet para todo mundo usar. Tem na clínica e tem na escola, pessoas chaves. Só que eu passei a precisar de terapia para me ajudar a lidar com isso. E aí eu falei com a minha líder, eu vou precisar fazer sessão de terapia e tal. Você pode me liberar a internet uma vez por semana e tal? Ela me liberou, então eu ia para a clínica, usava no momento em que eu combinei com ela. Então tudo é acordado, os líderes estão lá para apoiar e ajudar vocês. Se for preciso, trata com a FM daqui também. Aí é um pouquinho da nossa visão que a gente via lá todos os dias. É muito gostoso, gente. Para onde vocês vão? É cansaço assim de andar, né, para lá e para cá, você se sua, mas é relaxante ao mesmo tempo, porque para onde você olha é uma paisagem linda. Não sei se conseguem ver o arco-íris no céu aí. E essa foto aqui do lado foi minha primeira ida para a montanha, Adri. A minha primeira ida para a montanha. Lá atrás, não sei se vocês conseguem ver, mas tem a Janela, que é a enfermeira que ficou comigo um tempinho depois ainda, e a Justina, que é uma das enfermeiras de carreira que saiu. Elas carregaram até minha bolsa nesse dia, eu não conseguia subir. A gente tinha que subir a montanha, gente. Com a nossa, não toda a nossa bagagem, mas parte dela. E não é fácil, mas é gostoso. Aqui são os percalços da vida, né? É uma cobra que estava dentro de casa. E tá vendo um cesto que tá aí no chão? A cobra estava dentro desse cesto. Ela foi procurar um rato. É uma cobra que eles chamam lá de a cobra que pega rato, né? Ela foi para pegar rato, comer uns filhotinhos de rato que estavam lá. E eu estava de plantão na clínica, era um sábado, porque tinha um paciente internado na clínica. Então eu tive que ficar lá. Não fui à igreja de manhã, estava fazendo meu culto em casa. Terminei de cantar uma música, escutei um barulhinho. Aí parou, depois voltou de novo. Quando eu cutuquei o cesto, a cabecinha da cobra saiu pelo buraco. Aí eu saí e fui para a clínica tentando achar o marido da mulher que estava como paciente. E o homem tinha ido para casa pegar alguma coisa. E sábado fica um breuzinho, assim, tipo, domingo é mais. As pessoas vêm, tem uma vila onde eles jogam, uma parte onde eles jogam bola e tal. Mas sábado ninguém. Eu, meu Deus, eu voltei para casa e não conseguia tirar o olho daquele cesto que eu precisava ver pelo menos se ela saísse dali. Aí, graças a Deus, saí de novo de casa, esse homem passou. E ele não pegou a cobra com a mão, gente. Pegou pela cabeça. Sim, do jeito que tá aí. É. Sem matar? Oi? Sem matar ela? Ah.
Ela estava viva, agitada, pegou pela cabeça já de primeira. Foi, matou ela, jogou não sei aonde, e toda vez que ele passava por mim, ele me zoava. Olha a cobra! Aí aqui do lado eu botei aí umas comidinhas só para fazer menção à minha história triste com a minha colega de quarto. E o que que eu fazia lá na clínica? Como enfermeira, muitas outras coisas aconteciam lá, tá, gente? Professores davam aula, acontecia clube de desbravador e etc. Mas, na minha realidade, como enfermeira, eu atendia na clínica, aprendi a ser dentista, porque uma das enfermeiras de carreira que estava lá, ela também aprendeu, ela extraía os dentes, dava anestesia, tudo, e ela me ensinou. Então, eu consegui, depois que ela foi embora, ainda fazer alguns atendimentos. Alguns que eu conseguia me sentir segura, mas outros eu falava, me desculpa, eu conheci inclusive uma dentista que ficava na cidade adventista, que eu falava com ela, olha, tem um caso assim, 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 aí a gente mandava para ela, mas são experiências que a missão leva para gente, traz para gente, né, que são válidas. E uma outra coisa que eu fazia lá no meu tempo vago, é se misturar com eles, fazer o que eles faziam, ir para a fazenda com eles, tentar usar os meios de carregar as coisas como eles carregavam. Eles gostam disso, né? Pequenos grupos, esse aqui é exatamente o meu pequeno grupo. É a mesma foto da Vila do Arco-Íris, ficava relativamente perto de casa. Essa é uma vila muito pobre. Sempre que as crianças chegavam na clínica vindo dessa vila, a gente já acelerava assim o coração, porque normalmente as crianças ficavam internadas. Porque vocês podem ver, as casinhas são muito pobres, ó. Tem um senhor em pé sozinho, que atrás, vocês estão vendo uma casa que nem parede tem? Então, assim, é frio, à noite é frio. Então, as crianças tinham muito problema respiratório. E aqui também banhos de rio, né? Uma coisa que a gente gostava de fazer, dava um tempinho à tarde, as crianças saíam do colégio, mamo, era o jeitinho que eles chamam, né? Mamo, vamos no rio, a gente ia quando dava. E aí, gente, para finalizar, eu queria só contar para vocês dois testemunhos, porque do tempo em que eu fiquei lá em Palauã, chegou um momento, só um adendo sobre arrecadação. Eu cheguei no momento em que eu arrecadei meu valor, mas a FM sempre falava para mim assim: não para, continua arrecadando, continua fazendo os contatos com as pessoas, tal. E isso é muito importante mesmo, porque terminou o meu um ano de missão, eu quis renovar por um tempo mais. E é muito complicado a gente conseguir arrecadar do campo. É muito mais fácil a gente arrecadar de onde a gente está. E Deus abençoou tanto que o valor que eu tinha arrecadado foi além do um ano e que o tempo em que eu quis estender já estava praticamente coberto pelo que eu havia arrecadado naquele momento. Fecha parênteses. E aí, duas pessoas me impactaram muito. Uma foi esse senhor, Mamã Mantapan, e uma enfermeira, que é a enfermeira que ficou comigo, a Janela. Essas duas pessoas. Esse senhorzinho, ele era um curandeiro. Há muito tempo atrás, quando os missionários chegaram no projeto, tipo, há muito tempo atrás, ele era um curandeiro e não aceitava os missionários. Até que ele ficou doente, cuidaram dele e ele começou a se abrir. E aí ele se converteu, ele foi a primeira e única pessoa da família dele até o momento em que eu estava lá que se converteu. Mas pensa numa pessoa cristã, ele ficava internado na clínica porque ele fumou por muito tempo, ele tinha um problema respiratório muito sério. Então, vez ou outra, a gente sempre dava os remédios dele mensal, só que vez ou outra ele precisava internar para oxigênio, ele não estava conseguindo manter um oxigênio bom. E aí, quando ele internava e ficava na clínica, a gente passava pelo quartinho dele e a gente escutava ele orando. A gente escutava ele conversando com Deus toda vez. E sempre alegre. Chegava alguém, um outro paciente na clínica, ele estava lá conversando com a pessoa, falando de Jesus para a pessoa. Por que que ele me marcou tanto? Não foi nem por isso.
Aconteceu um dia dele ficar internado meses na clínica, meses, que eu já não estava aguentando mais, gente. Assim, a gente amava ele, mas era tão desgastante porque ele não tinha família para cuidar dele. Então a gente tinha que fazer comida, café da manhã, almoço e janta. A gente tinha que cuidar dele, fazer os medicamentos, monitorar de mais perto. Ele estava com oxigênio direto. Então, assim, a gente já estava muito desgastado fisicamente, cansado. E aí a gente orava por ele, assim, ele começou a ter doenças que ele mesmo falava que ele era Jó. Doenças sem motivo aparente, a gente fazia exames na clínica, tem máquinas de exames de sangue, assim, é bem é, equipada, tem ultrassom, muito bom. Aí a gente fazia uns exames dele e para os sintomas que apareciam nele, as coisas não faziam sentido. A gente chegou a ligar para alguns médicos na cidade e assim, não fazia sentido. Então ele mesmo falava que ele era como Jó, que Satanás estava testando ele. Só que assim, aconteceu dele ficar internado esses 3 meses com oxigênio direto e a gente faz culto todos os dias com o paciente. E como que é o culto lá? É com histórias. A gente pega um livro, uma imagem, abre, escolhe lá a imagem de, sei lá, Adão e Eva. Então hoje a gente vai contar a história de Adão e Eva. Nesse dia, eu fui contar a história de André. Eu acho que foi André que se tornou discípulo de Jesus e depois chamou o irmão dele para ser um discípulo também, para apresentar Jesus. E eu fui contar essa história para uma mamã num dia. No dia seguinte, quando a gente chegou na clínica, o mamã estava na portinha, sem ser essa porta, na porta de sair mesmo, com uma sacola, com tudo dele dentro. Eu falei, mamãe, o que tá acontecendo? Pra onde você tá indo e tal? Aí ele falou, eu quero ir para casa. Só que ele queria ir para casa dos parentes dele, bem longe. Ele morava perto da clínica sozinho. Só que ele queria ir para casa dos parentes. A gente, mamãe, mas você sabe que ele estava com oxigênio. Você sabe que não tem como o senhor ir agora e tal. É, não tem energia lá. Nossa máquina de oxigênio é uma máquina, não é cilindro. Dá para carregar bateria muito, muito legal. E aí, você sabe que lá não tem energia, mamãe. Como que você vai ficar com a máquina ligada? E o senhor precisa ficar direto com oxigênio? Ele não importa, eu quero morrer lá. E aí, assim, a gente ficou muito abalada aquela manhã. E ele estava muito sério, muito firme. E aí a gente saiu, conversou com a líder conhece ele de muito tempo, a líder vive lá há anos. A líder falou: Olha, Tamara, não tem o que fazer. Ele é adulto, a gente não pode segurar ele. Se ele decidir ir embora, ele vai embora. É uma pena, mas que a gente sabia que ele não ia sobreviver sem o oxigênio. A gente já tentava tirar o oxigênio dele algumas vezes na clínica e não conseguia. Aí tentamos conversar com ele de novo. Quando foi de tarde, eu fui lá, conversei com ele. Mamãe, o que está acontecendo? Por que que você está querendo ir para casa? Aí foi quando ele abriu para mim. Ele falou assim: então, você lembra que você contou a história ontem sobre André, que, que conheceu Jesus, que se tornou discípulo e depois convidou o irmão dele, trouxe o irmão dele para conhecer Jesus? Aí eu falei: Eu lembro. Ele falou: É isso que eu quero fazer. O meu irmão não conhece Jesus ainda e eu quero ir lá e pregar para ele. Aí eu entendi nesse momento, assim, eu entendi, a história ainda mexe muito comigo, assim. Eu, eu me senti conformada pelo desejo dele de ir, entendi o motivo, se tornou justo no momento para mim, só que ao mesmo tempo foi muito forte, porque eu sabia que fisiologicamente ele não ia aguentar. E aí a gente, assim, eu não podia também chegar para ele e falar, não, mamãe, não vai, porque era algo que o Espírito Santo estava tocando o coração dele. E ele falou isso. A gente falou, mamãe, mas e o oxigênio e tal? O Espírito Santo vai me sustentar no caminho. Ele ainda falou assim. E aí ligamos não, mandamos uma pessoa, ligamos, mandamos uma pessoa lá na casa do irmão dele para vir, falamos, ó, seu irmão tá querendo ir para casa e tal, então ele veio com um comboio, esse de amarelo é o irmão dele,
E o irmão dele, gente, a gente só vai saber no céu o resultado, mas o irmão dele, sempre que ele passava mal e ia na clínica, ele sempre pedia histórias da Bíblia. Ele escutava uma e a gente contava uma só, ele conta a outra, conta a outra. Então, assim, a gente não sabe o resultado. Ele foi para casa mesmo. Na primeira foto, estou eu e a Dianela, que era outra enfermeira. Essa é a máquina de oxigênio, que ela fica ligada na tomada. Tem uma portátil, que é uma mochilinha. Quando a gente desce a montanha, a gente liga na bateria, dá 4 horas de bateria. E ele está com oxigênio nesse momento, né? Nessa primeira foto. Na segunda foto, a gente já tirou o oxigênio dele, ele já está sentadinho aí, é um dos meios de locomoção, né? Como eu mostrei na outra foto. E já estava se preparando. Gente, eu não consegui voltar para a clínica para trabalhar nesse dia. Eu saí dali, ele foi embora, a gente deu tchau para ele. Eu fui para casa, mas eu chorei tanto, mas tanto, eu chorava tão alto, assim, de soluçar. Porque que exemplo esse cara deu para mim? Esse senhorzinho, né? Ele literalmente deu a vida dele para salvar o irmão dele. E depois de um tempo, a Janela foi visitar ele na casa dele. Ele já estava com alguns. Ele estava. Esqueci a palavra. Hum, tipo, ele não estava muito lúcido. Estava tendo momentos de desorientação, ele não estava com a oxigenação adequada, então ele já estava com momentos de desorientação. E aí ele. E aí. Mas ela conseguiu conversar com ele um pouquinho, e ele falou. Conversou com ele, viu que ele estava um pouquinho assim, desorientado, conversou com a família, a gente não aguenta mais. Até de madrugada ele fica contando história, 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 história. Que ele ganhou um radinho da nossa líder, que a nossa líder fez um projeto há muito tempo atrás de gravar a Bíblia em palauano, porque muitos não sabem ler, muitos, só quem passa pela escola, ou seja, a nova geração. Então, pessoas como ele não sabem ler. Então, deu um radinho para ele, que ele escuta as mesmas histórias sempre de Jesus, assim. Então, ele fez a parte dele, né? Ele morreu um tempinho depois, acho que uns 2 meses depois, ele morreu. A gente não sabe, eu não sei o que vai ser, qual o resultado, se o irmão dele aceitou Jesus ou não. Enfim, se mais alguém aceitou Jesus ou não, mas que a história dele me marcou muito, me marcou. E a segunda é sobre a Dianela. Eu não sei quantos já ouviram falar da história, o que aconteceu com ela. É outra história que mexe muito comigo, porque ela, a gente trabalhou ali junta na clínica e ela foi uma missionária lá na FM. Ela conheceu um rapaz, um piloto, de avião, que trabalhava lá num projeto próximo, parceiro nosso, mas ficava na cidade. Então, ela terminou, concluiu o ano dela de missão e foi trabalhar junto com esse rapaz. Eles estavam noivos, iam casar. E o trabalho dela lá era, ele pilotava, eles recebiam chamados em outras ilhas para buscar feridos, pacientes. Ele ia pilotando e ela ia cuidando, fazendo os primeiros cuidados com o paciente. Teve uma vez que esse rapaz ficou na base e ela foi atender um chamado com outro piloto de helicóptero. Eles foram buscar uma mulher grávida. Quando eles estavam voltando, o helicóptero sumiu no meio do oceano. E esse rapaz, o noivo dela, viu que deu o horário deles já terem voltado e não voltaram, olhou no GPS e não captava mais. O GPS chegou num ponto no meio do mar que parou de captar o helicóptero. Então ele pegou o avião, começou a sobrevoar a área. Foram dias muito tensos para a gente. Até hoje, a gente não encontrou nenhum pedaço sequer do helicóptero. Foram feitas várias buscas, inclusive embaixo do mar. Não encontramos pedaço do helicóptero, nada, não encontramos. A única coisa que nós encontramos, talvez vocês possam ter visto, foi o par de tênis dela,
que foi confirmado ser dela, e o travesseiro que o paciente estava usando, o paciente ou o acompanhante estava usando. Então, assim, a gente até hoje são incógnitas que a gente não sabe se o avião realmente caiu no mar, se o helicóptero caiu no mar e eles morreram, ou se eles foram raptados, ou não sabemos o que houve, assim, mas é algo que deixa marcas. Mas por que que eu falo que ela me impactou? Depois de um tempo, a família dela foi lá na montanha visitar a gente, e a gente fez um culto no sábado que foi muito bonito. Convidamos os palauanos que tiveram algum contato com ela. A família estava ali, tinha um tradutor para traduzir para eles. E foi muito bonito, gente. Eu nunca vi locais falando de missionários dessa forma. Vários locais vinham lá na frente chorando e falavam algum momento que tiveram com a Janela. Um dos momentos que eu me lembro, que me marcou, por isso que eu falei verdadeiros missionários, porque a Janela teve uma das meninas das palauanas que falou assim: um dia eu estava lá na minha fazenda, trabalhando, tirando as ervas daninhas do chão, e a Janela chegou. Falei: boa tarde, fulana, boa tarde. O que que você está fazendo? Ah, eu estou trabalhando. Posso te ajudar? A Janela perguntando: eu posso ajudar você? Não, porque eles são muito assim, tipo, não, não. Não deixam a gente fazer as coisas assim. Eles gostam, mas ao mesmo tempo eles têm uma cultura de te dar o melhor, se for necessário, eles fazem para você. Então, tipo, ela fala: não, não, mano, não precisa e tal. E a Janela insistiu, não, se abaixou e começou a tirar as ervas daninhas. Enquanto ela tirava as ervas daninhas, a mulher falou com ela que ela começou a falar de Jesus para ela. Falava assim: olha, a nossa vida, vamos supor que o nome da menina era Maria, né? Eu não me lembro mais o nome dela. A Janela falando: Maria, nossa vida é como essa erva daninha aqui, olha. Às vezes a gente tem coisas ruins na vida que a gente precisa tirar, porque se a gente não tirar, vai atrapalhar crescer coisas boas. Enfim, foi falando coisas assim, que justamente são coisas que a gente aprende. Vocês vão ver essas coisas no treinamento. Como que a gente pode usar o nosso dia a dia, aquilo que é real para as pessoas ali, e introduzir mensagens. Foi muito impactante para mim ver como relatos, mais de um, relatos de palauanos sendo impactados com atos simples, simples, como esse da Janela em ter ido lá. Ela falou, ela chorava muito, ela falou dessa forma, como a Janela ensinou ela sobre coisas da vida, e também como a Janela ajudou ela. Ela falou que nesse dia ela estava com muita dor, e a Janela ajudou ela no trabalho ali da fazenda. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus missionários que me marcaram, que me impactaram. Eu sei que vocês estão aí tem uns no começo, né? Uns numa trajetória mais por fim da arrecadação. Vale a pena, gente, quando vocês chegarem lá, todo o sofrimento, as angústias vão valer a pena. Tudo que a gente passa, tanto no momento de arrecadação quanto no campo missionário, vale muito a pena. A gente colhe muitos frutos agora, mas depois também. Meu desejo para vocês é que Deus abençoe muito vocês, vou orar por vocês para que Deus abençoe nessa reta final abundantemente, financeiramente, mas com tudo aquilo que vocês precisam também, para que vocês possam estar cheios, como a Janela, por exemplo, estava, muito mais preparada do que eu. Quando eu olhava assim, quando eu via esses relatos, eu falava: gente, isso é ser um missionário efetivo, é você, sabe, impactar as pessoas, realmente levar Jesus para elas. Então, que Deus possa nos abençoar, né? Eu que continue sendo uma missionária aqui e vocês que estão indo, Deus abençoe. Obrigada, Tamara. Eu fiquei pensando realmente a abordagem que você trouxe hoje de empresários, né, para começar. Acho que é a primeira vez, né? Sempre falam de abordar pessoas, irmãos da igreja, mas de empresários eu gostei bastante.
E bom, obrigada também pelo que você compartilhou ali das Filipinas. É bem impactante também e nos lembra, né, o porquê da gente estar indo, né? No caso, os candidatos estar indo, do porquê que a gente existe e está aqui, né? Que o final é que as pessoas possam ser abençoadas, né, pelos missionários e possam conhecer também de Jesus. E, pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta para Tamara. Vocês podem abrir o microfone e perguntar. Então, aí você pode só fechar a apresentação, aí dá para ver os rostos de todos. Mais bonita apresentação também, obrigada. Aí, passa os slides. Ah, passa. Sim, principalmente aqueles, né, da arrecadação, né, pro pessoal. Pessoal, alguma pergunta? Se não, a gente fecha por aqui. Deixa eu o chat. Desespero. Eu só tenho uma pergunta referente à questão da língua, né? Que eu acho que é o que acaba querendo ou não me deixando um pouco mais nervosa que o normal. Porque, assim, eu me identifiquei com você, eu sou um pouco ruim no inglês. Eu estou fazendo aula já agora com a professora particular, mas eu tenho meio que um bloqueio em questão do inglês, porque parece que eu fico colocando, nossa, o inglês é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas agora eu tô ressignificando tudo isso, né? Para entender que a gente precisa se esforçar em aprender. Mas em questão da língua lá, é usado, praticado mais as duas, a língua local e inglês também. Como que é esse contato com as pessoas no dia a dia, os pacientes? No início eu sei que é difícil, porque a gente está se adaptando com tudo, né? Mas como é que foi a sua abordagem? Você teve uma estratégia diferente para você conseguir explicar para o paciente que procedimento você ia fazer, como que você ia manejar as coisas? Como que foi esse momento para você, sei lá? Tá. Eu vou falar sobre isso, mas só uma questãozinha assim do inglês que você falou de travar e tal. E, gente, uma coisa que também eu enxerguei isso lá. Os filipinos todos falam inglês, tá? Todos. Se você for para a cidade, no supermercado, qualquer pessoa que você vê na rua falam inglês. Falam o filipino, os dialetos deles também, que eles têm vários, e o inglês básico de qualquer um. Falam perfeito? Não falam. Não falam. Tem o sotaque deles, assim como a gente vai ter o nosso. E eles são os que menos se importam da gente errar. A gente é que se importa da gente errar, porque aqui, enquanto a gente está aqui, a gente quer falar perfeito. Porque a gente tem referências, às vezes, de pessoas que falam perfeito. Mas lá você vai ver que o pouco que você conseguir falar e o pouco que você conseguir se comunicar, você já vai ficar tão feliz e você vai ver o retorno do rosto, você vai ver no rosto das pessoas, assim, que elas estão comunicando com você, só isso, estão conversando assim, elas não estão te avaliando, sabe? Isso já deixa a gente muito mais tranquila e destrava para a gente aprender muito mais. Lá você vai aprender, fica tranquila. Agora, em relação ao Palauano, lá na montanha é só Palauano. O inglês com as pessoas, tá? Assim, com os locais. O inglês a gente usa para equipe. Tipo, as pessoas que moram com você em casa. Até porque no início você não sabe falar o ano ainda. Então, é o inglês ali que vai tentando usar. Os líderes, as nossas reuniões são em inglês. Com o passar do tempo, as reuniões vão sendo em palauano, mas no início eles são super entendem. E, inclusive, no início, eu pulava na janela, eu falava, o que que ele falou? Até porque, por exemplo, o inglês da minha líder, até hoje, até eu ir embora, eu tinha dificuldade de entender. Mas o da janela eu conseguia entender. É o jeito de falar, às vezes. Então, às vezes, eu cutucava assim, o que que ela falou? Aí ela me retraduzia, assim, no inglês. Mas questão do Palauano, o projeto já tem um, um meio didático, o missionário que chega. Quando vocês chegam, quando a gente chega, a líder te dá uma tarefa. Tipo, você tem uma lista de coisas que você tem que mostrar para ela o seu plano. Não sei se ela mudou, tá, gente? Então, na minha época era assim. Tipo, qual vai ser o seu plano semanal? Sobre o que que você vai aprender e quanto tempo você vai dedicar para aquilo. E também quanto tempo você gastou naquilo durante a semana. Você tem que entregar semanalmente para ela, passar um feedback.
E você tem que ir, por exemplo, na clínica. Eu ficava na clínica de manhã, de tarde era obrigatório eu ir para as casas aprender palawan. Então, a Janela ficava sozinha na clínica de tarde e eu ia para as casas e no início era desenho. Tipo, uma coisa que me ajudou muito é que um missionário que foi antes de mim, que é o André, ele me deu umas aulinhas antes. Então, ele me ensinou duas palavras importantes, duas perguntas importantes. Anu e tuá, que tipo, o que que é isso? E anuatim, que é o que que é aquilo. Que é fácil você começar a perguntar assim, você pelo menos aprender nome. O que que é isso? Você aponta e fala, o que que é isso? Ah, é um celular. Aí você anota, celular, do seu jeito, que você entender. Ah, o que que é isso? Água. O que que é isso? Chão. O que que é isso? Cabelo. Ah, o que que é aquilo? Porta. Foi assim no início. E às vezes eu desenhava. Tipo, sei lá, uma cama. Não tinha nem cama lá, mas às vezes eu desenhava, eu queria saber travesseiro, coisa assim. Tipo, eu desenhava, eles riem da gente, mas de uma boa, assim, é engraçado. Mas eles gostam também porque a gente está tentando aprender. Sobre a clínica, com o tempo você vai pegando. Sobre a clínica também tem um material que eles te dão já impresso, com partes do corpo, tipo assim, perguntas prontas já. Por exemplo, como receber a pessoa na clínica? Oi, bom dia, você está doente? Aí tem possíveis respostas da pessoa. Aí, de acordo com o que a pessoa te fala, tipo assim, tô com dor de cabeça. Aí tem perguntas para você ir fazendo, para você investigar a dor de cabeça dela. Então, já tem coisas um pouquinho estruturadas assim. Eu aprendi primeiro a falar a linguagem da clínica. Na clínica eu conseguia desembolar assim, de conversar. Só que chegava no sábado na igreja, depois do culto, para ter uma conversa de dia a dia normal com as pessoas, eu já tinha muita dificuldade. Foi mais para o meio do ano, para o final, que eu consegui desembolar mais, conversa tipo do dia a dia. Mas dá, é possível sim, fica tranquila. Tamara, eu lembro uma vez que a gente conversou, eu acho que era um pouquinho no início. Você lembra que você estava assim, super com dificuldade da língua, né? E assim, frustrada, né? De não conseguir. Não sei se você lembra. E a gente falou: olha, acho que era na época que você estava ali visitando as pessoas à tarde, né? Que, assim, chega o momento de dar frustração, né? De chorar mesmo. Mas Chega, faz pior que parte. chega. E assim, é igual eu falei para vocês, que eu tive que me dedicar um pouquinho mais na clínica, então eu já senti o meu atraso, meu atraso, bem atraso no aprendizado, assim. Justamente porque, tipo, eu não, era frustrante chegar no sábado à tarde. Enquanto eu estava na clínica e conseguia falar melhor com as pessoas, assim, tipo, ah, beleza. Só quando eu chegava no sábado, que eu não conseguia, que a pessoa falava alguma coisa comigo, ah, não, para eu. Que tipo, era frustrante. E no início é devagar mesmo, mas as pessoas, as próprias pessoas vão ajudando. A gente vai passar por isso mesmo, né? Igual a Rede falou, tipo, vai chegar um momento que a gente, eu não sei nada, eu não estou aprendendo. Mas é assim mesmo, gente. A vida, a criança é assim, a gente vai aprendendo e vai chegar um momento que eu estava lá no culto já e já estava conseguindo entender o que a pessoa estava falando no culto, tipo, na pregação, tipo, devagarzinho, a gente vai dar certo. Lembra que vai dar certo. Tem uma pergunta aqui do Otávio. Na clínica e visitas, vocês utilizaram somente os tratamentos convencionais ou também instruíam o uso de tratamentos com medicamentos naturais? Existia algum material, livro, folheto ou manual com instruções de medicamentos naturais locais? Então, tratamentos locais, não exatamente, porque os tratamentos locais era era algo ruim, assim, de certa forma, porque eles tinham os curandeiros e eram algo mais espiritualista, né? Os tratamentos naturais deles. Agora, tinha coisas que eles faziam que era natural e que a gente apoiava, mas poucas coisas que a gente sabia. Por exemplo, dores nas articulações. Tinha um professor que sofria muito. Ele colocava açafrão nas juntas. Passava, fazia tipo uma pastinha, enrolava. Isso ajudava ele, porque ele tinha um problema já que ele não podia tomar muitos remédios. Então, por ele já não poder tomar muito remédio, ele usava isso nas costas, no pé, nas mãos.
Agora, a gente na clínica é muito equipado. Tem vários tipos de antibiótico, tem, assim, medicamento de tudo quanto é jeito. A gente tenta o máximo não usar. Tem muitos tratamentos naturais, hidroterapia a gente fazia, carvão a gente fazia muito, usava muito. Não sei se eu acho que eu não lembro mais de nenhum assim de cabeça, não. Mas tinha assim. Tinha. Aí depois, quando a gente. É porque na hora a gente consegue ver, tipo, isso aqui já não. Por exemplo, uma infecção que já estava num nível que já tinha tomado tanta parte que não, essa aqui a gente já tem que entrar com antibiótico, a gente já entrava com antibiótico. Mas se a gente via que dava, às vezes a gente usava tanto o antibiótico quanto o carvão, ou usava só o carvão. A gente usava as duas coisas. Tem as dois, tem protocolo, tem um livro na clínica, são dois livros que eu queria levar para casa, assim. Um livro em que, inclusive, eles têm uma maneira de educar o enfermeiro novo que chega para aprender a usar esses livros. É muito, tudo muito organizadinho, assim. Vocês vão fazendo estudos de caso em cima dos livros, eles vão te ensinando a mexer. E aí tem um livro que ele é bem grosso, que é esse que faz os estudos de caso, e tem um outro que é um resumo de tudo, tem praticamente todas as doenças voltadas para o palauano e os tratamentos, tudo ali. Outros remédios, tudo. Então, tem coisa ali natural e tem coisa que não é. Legal, legal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Senão, a gente vai fechando. Tá bom. Tamara, muito, muito obrigada pelo seu tempo e por tudo que você trouxe. Foi uma grande bênção, né, ouvir ali seu processo de arrecadação, seu testemunho do campo também. E eu gostaria de pedir que você orasse, né, por esse grupo. E mais uma vez, muito obrigada. Eu não sei se você depois pode compartilhar comigo pelo menos essa parte ali, né, para arrecadação. E é isso. Poderia orar por nós? Posso sim. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento que tivemos aqui. Eu sei que eles estão cansados, cada um compartilhou a sua semana aqui e foi uma semana mais puxada que a outra. Chega sexta-feira, nossa mente, nosso corpo já sente vontade de descansar, mas eles estão aqui, ó Deus. Estão aqui não só hoje para escutar esse testemunho, mas eles estão numa rotina de busca, de arrecadação, de preparo. Por isso eu queria pedir ao Senhor, ó Pai, que olhasse para cada um deles agora. O Senhor sabe qual a necessidade real de cada um financeiro. O Senhor sabe, algumas pessoas colocaram aqui situações de saúde também, que às vezes pode interferir ou não nos planos. Isso deixa a gente um pouco ansioso. Pai, que o Senhor tome conta de cada um. Existem na Bíblia alguns versículos que dizem, por exemplo, quando Agar saiu com seu filho, foi expulso de casa por Abraão, o Senhor ouviu o choro daquela criança. Meu Deus, que o Senhor possa olhar com carinho e atentar para as necessidades de cada um de nós. Na verdade, eu peço a Deus, mas eu sei que o Senhor já faz isso porque o Senhor é amor. O Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ensinou a chamar o Senhor de Pai. Por isso, Pai, nós queremos dizer ao Senhor agora. Queremos apresentar ao Senhor, cada um, as suas necessidades financeiras e emocionais e físicas. Que o Senhor tome conta de cada uma, de acordo com a tua vontade, ó Deus. Que a vida de cada pessoa que seja dirigida pelo Senhor, pelo teu Santo Espírito. Que a partir de hoje as arrecadações possam tomar novas direções, possam tomar novo ânimo, que o Senhor renove as forças deles, ó Deus, por favor e os prepare para tudo que eles vão viver, prepare o campo missionário também para que os recebam, para que eles possam viver experiências contigo e possam ser usados pelo Senhor lá, ó Deus. Fique conosco nessa noite. Eu também peço uma bênção muito especial sobre a equipe da FM. Eu sei que muitas vezes, talvez eles também gostariam de estar lá vivenciando, talvez, coisas assim,
mas eles estão aqui num papel que é muito importante, que se eles não estivessem aqui, a gente não conseguiria ir para lá. Ou ao menos não conseguiria ir para lá de uma forma tão cuidada, de uma forma tão madura, Deus. Então, que o Senhor os abençoe, continue dando forças a eles também, que estão aqui da mesma forma cansados, renove as forças deles, ajude na saúde, no espiritual, cuide deles e que essa organização possa prosperar, ó Deus. Fique conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Obrigada, Mara. obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Bom sábado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ótimo sábado.